Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gostaria de abordar um tema com você: moldados. E eu lhe faço uma pergunta: o que tem moldado a sua vida? O seu caráter? A sua forma de ver o mundo? O que tem moldado a sua fé? É sobre esse tema que eu gostaria de conversar com você em instantes aqui no nosso canal Tens um Minuto. Vem comigo. A priori, eu gostaria de destacar com você que há duas formas de sermos moldados. A primeira é por Deus e a segunda é pelo mundo. Se Deus é especialista em nos moldar, e eu tenho certeza que Ele molda como ninguém, o mundo, pelo contrário, está aí para tentar nos moldar também. Moldar nossa linha de raciocínio, nossa visão de mundo, nossa visão sobre a Bíblia Sagrada e sobre o nosso Deus. E esta visão que o mundo traz para nós, essa moldagem, é uma moldagem distorcida. Uma moldagem que nos distancia de Deus. Há uma frase muito antiga dos irmãos que eles dizem a seguinte coisa: que Deus forma, o pecado deforma e Cristo transforma. Então, essa moldagem do mundo é uma deformação da forma original que Deus estabeleceu para nós. Mas graças a Deus que, como bom oleiro, Ele está sempre disposto a nos moldar novamente e nos transformar em um vaso de honra. E o texto que eu gostaria de destacar com você está lá no livro do profeta Jeremias, considerado um dos profetas maiores. Capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Gostaria que você acompanhasse comigo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa palavra do Senhor foi uma palavra, o Senhor usando o profeta Jeremias para falar ao seu povo que assim como o oleiro transformou aquele vaso que desfez em suas mãos e refez novamente, o nosso Deus é poderoso para fazer o mesmo ao povo de Israel e também a nós. E aqui eu gostaria de destacar com você esse processo do barro. Sabemos que há mais de 200 tipos de barros. Barros mais claros, mais escuros, barros com pouca liga, com muita liga, mas nem todo barro é o barro perfeito para se fazer um jarro, para se fazer um vaso ou para se fazer qualquer utensílio. Tem que ser o barro certo, o barro adequado, com a liga certa, para poder sair um vaso de boa qualidade. E é claro que o oleiro tem como objetivo conhecer o barro que dará certo na sua obra-prima. E eu tenho certeza que esse barro que somos nós é de conhecimento de Deus. Ele sabe muito bem, porque foi Ele que nos formou. Foi Ele que nos pegou quando não tinha forma. Da mesma forma que o oleiro faz com o barro. Ele pega aquele pedaço de barro, aquele montão de barro ali e começa sem forma. Não tem forma geométrica nenhuma, não tem nenhum desenho, nenhuma moldura. Ele começa a mexer, começa a preparar, que o segundo estágio é o amassar do barro. Depois que ele escolhe o barro certo, ele começa agora a amassar esse barro, para preparar esse barro, para então ele modelar o que ele realmente quer fazer com aquele barro. E ele começa a modelar, ele começa a amassar, amassa daqui, amassa dali, para daí então ele começar a fazer a sua obra-prima. Depois de feita a obra-prima, esse vaso ele vai para onde? Para o fogo, para poder ali secar e receber resistência. Veja as etapas. A primeira etapa foi escolher o barro certo, a terra certa.
O segundo foi o quê? Foi moldar esse barro, amassar esse barro, quebrantar esse barro. Em terceiro foi dar forma a esse barro. E em quarto lugar, foi colocar fogo nesse barro. Colocar agora essa moldura que ele fez em um fogo para poder queimar e receber resistência. E isso é maravilhoso porque não é diferente na nossa vida. Foi ele que nos fez quando não tínhamos forma. O salmista Davi mesmo disse, quando eu não tinha forma, foi o Senhor que me fez. E ele pegou eu e você desta forma. Não porque ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando do que o pecado fez para mim e para você. Ele nos deformou. O pecado deformou a mim e a você de uma forma que estávamos distante do projeto original. Mas como o nosso Deus não é Deus de remendo, nem de emenda, mas é um Deus que refaz do zero, de novo, ele pegou a mim e a você e começou a trabalhar nesse processo que não é um processo fácil e um processo que, vale ressaltar, doloroso. Amassa daqui, amassa dali, ajusta daqui, ajusta de lá, até o barro ficar moldável. E quando ele está moldável, ele começa novamente a traçar o projeto original naquele vaso. E depois de traçado e todo pronto, ele dá aquele aquecimento com o seu Espírito Santo para aquecer esse barro para ele ficar resistente. Reflita comigo se não foi assim na sua vida. O Senhor te pegou, todo deformado pelo pecado, te deu uma forma, te modelou, trabalhou em você, colocou o Espírito Santo em você, te encheu e agora você está aí, esse vaso maravilhoso, não para ser vaso de destaque, não para ser o centro, mas para ser usado por nosso Deus e pelo seu oleiro. Porque você sabe muito bem que o maior valor, o que tem de mais precioso, não é o vaso, mas o que está dentro do vaso. Então, concluímos da seguinte forma. Estávamos perdidos se não fosse esse oleiro. Graças a Deus que ele é um bom oleiro. Então ele com sua misericórdia nos pegou lá no lamaçal, nos amassou, e eu tenho certeza que há muita gente que está me assistindo que Deus ainda está amassando, trabalhando, porque a santificação é um processo. Então a cada dia nós vamos mais se santificando e esse processo é um processo até o dia da sua vinda. Então tem muita gente que Deus ainda está moldando, quebrando, amassando, deixando da forma correta. Porque nosso Deus não é Deus que faz nada pela metade, Ele faz tudo perfeito e tudo certo. Ele nem se adianta nem se atrasa, então Ele vai levar o tempo necessário que for preciso para deixar esse vaso no ponto certo. Então não reclame se está doendo, não reclame se está machucando, porque é Deus trabalhando em você para fazer você um vaso de honra, um vaso melhor. Porque Deus não usa qualquer vaso, Ele usa o vaso que Ele trabalha e que Ele molda e que Ele prepara para a sua obra. Então deixe Deus trabalhar, não reclame, não questione, não fuja. Não queira fugir do propósito dele para a sua vida, porque não adianta. Ele irá pegar com suas mãos e irá te moldar, você querendo ou não, é propósito dele. É ele que quer assim, e ele como soberano sobre mim e sobre você tem todo o poder. O vaso é apenas um vaso, mutável, moldável, falível. E o oleiro, ele é soberano, poderoso, infalível, imutável e dono desse barro. Então, deixe ele trabalhar na sua vida, porque ele te fará algo muito precioso para a sua obra. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude.